Shalom, shalom, povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e eu tô aqui para fazer mais um vídeo para o grupo de leitura e meditação da Bíblia que se chama Techuvá. Então, esse grupo ele tem vídeos, ele tem reflexões, ele tem versículos, áudios sobre a palavra de Deus e aquilo que nós estamos lendo e aprendendo, né, com o Espírito Santo. Então é um grupo muito bom, tem me ajudado na leitura das Escrituras, na perseverança da leitura. E se você sentir vontade de entrar também, manda um direct, manda uma mensagem que vai ser um prazer colocá-lo junto conosco nessa perseverança, nessa leitura. Amém? Então, meus amores, antes de começar a ler, eu quero a falar, né, o que eu entendi dessa leitura, eu quero orar com vocês, tá bom? Ora aí comigo, vem cá. Senhor de amor e de bondade, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, gravando esse vídeo, Senhor, e falando do teu amor, falando das Escrituras, falando, Senhor, de como tu és. Pai, que as tuas palavras, Senhor, elas entrem em nosso coração, que elas façam morada, Senhor, para a eternidade e que ela dê, Senhor, muitos frutos em nossa vida e em todos que estão ao nosso redor. Senhor, por favor, trabalha em nós, transforma a nossa mente, o nosso coração, para que nós nos tornemos, Senhor, iguais a Cristo. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, né? Então, hoje eu tô lendo sobre Marcos, é o capítulo 10. E aqui na minha tradução, a tradução que eu tô lendo é a tradução NVT, que é a nova versão transformadora. E aqui na minha Bíblia fala assim: discussão sobre divórcio e casamento. E eu quero começar com vocês ali no primeiro versículo já, mas na segunda parte dele que vai falar assim, ó. Mais uma vez, multidões se juntaram ao redor e, como de costume, ele as ensinava. Então, olha só, né? Como de costume, já era um costume do Senhor fazer isso. Então, que seja um costume meu orar, que seja um costume meu ler as Escrituras, que seja um costume meu interceder pelas pessoas, que seja um costume meu orar, que seja um costume meu estar com o Senhor, que seja um costume ensinar, que seja um costume fazer a vontade de Deus, né? E se ainda não é esse costume, se ainda não é esse hábito, que eu faça até se tornar um. Amém? Isso, né, fala muito comigo e que fale com cada um de vocês também, porque que a gente não tenha mais desculpas para não fazer, né, as coisas do Senhor, mas que a gente entenda que é necessário, que é preciso, que nós precisamos, né, dele. Amém? Então vamos lá. Seguindo, né? Seguindo, a gente vai lá no versículo 2, que vai falar assim, onde os fariseus, eles questionam Jesus, porque, né, querem colocar ele numa armadilha, né? E depois, ali no finalzinho também do 2, eles falam assim, ó. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? É a pergunta que eles fizeram. E Jesus responde assim: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? E Moisés disse lá em Deuteronômio 24, versículo 1 e 2, se eu não me engano. E ele fala sobre a carta do divórcio, e ele também garante o direito da mulher. E é bem interessante você ler Deuteronômio, né, essa parte, é bem legal. E eu quero lá no 5 com vocês, que vai falar assim, ó. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento, porque vocês têm o coração duro. Então, não é da vontade de Deus que exista o divórcio. O Senhor, ele quer relacionamento antes de tudo. E o Senhor, ele quer perdão. Então, que o nosso coração ele não esteja duro demais, que a gente não consiga perdoar o nosso cônjuge, ou não consiga se colocar no lugar, na situação do outro. Amém? Que nós sejamos o exemplo, né? Que a gente tenha o coração moldável, assim como o Senhor, ele, né? Que ele possa nos transformar e falar conosco, e que a gente aceite a repreensão, que a gente aceite o conselho, que a gente aceite a transformação, amém? Então vamos lá, no 7 ele vai falar assim, ó. Por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher,
e os dois se tornam um só. E uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então veja só, né? Que a gente entenda o real significado da aliança, que a gente entenda o significado do compromisso com o meu cônjuge, né? Como é importante eu e ele, né? Porque nós deixamos os costumes e o que eu tinha com os meus pais lá na minha casa. Agora eu tenho uma nova família, né? São novos costumes que serão criados, são conversas que serão criadas e feitas, acordos que serão feitos que eu devo sim cumprir, que eu devo sim me comprometer, né? Então, que a gente entenda o real significado do domínio próprio, o real significado do perdão, que a gente entenda o real significado que não é mais dois, mas somos um só. Amém? Então vamos para frente. Depois ele vai falar sobre Jesus abençoa as crianças e lá no 14, na segunda parte do 14, ele fala assim: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Então que nós sejamos como as crianças, né? Que realmente recebe aquilo, recebe as verdades e vive aquilo, né? Não tem vergonha, que é desprendida, né? Que se precisa fazer, vai e faz, que obedece. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos como crianças novamente, né? Então, vamos lá. Depois ele vai falar sobre o homem rico, né? Ele fala sobre o homem rico, ele fala os mandamentos sobre esse homem rico e ele diz, né? Esse homem, ele fala que ele já cumpre esses mandamentos desde a mocidade dele. E quando o Senhor fala para ele vender todos os bens dele, né, doar e seguir ao Senhor, daí ele se entristeceu. Então esse homem rico, ele colocava a sua confiança nos seus bens, né? E a confiança nós já sabemos, né? A gente precisa colocar a nossa confiança não nas coisas, mas no Senhor. Amém? Então, lá no 23 ele vai falar assim, ó: Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, porque eles não querem, né, se desprender daquilo que eles têm e colocar sua confiança no Senhor, né? Então isso realmente é muito difícil e muito importante esse entendimento que nós tenhamos, porque as riquezas não estão aqui para que eu sirva a elas, mas ao contrário, elas devem me servir. Né? O Senhor coloca a riqueza na minha mão para eu administrar e para eu abençoar as pessoas, né? Para ser, claro, ser abençoado também, mas não para reter ela, mas que, né, ela seja um meio de eu cumprir o meu propósito, ela seja um meio de eu abençoar as pessoas, ela seja, né, uma ferramenta e não algo que eu preciso, né, depender exclusivamente. Amém? Então vamos lá. No 26 ele fala assim, ó: Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então, quando nós cremos, né, a fé que a gente coloca em Deus é a fé de que sim, Ele pode todas as coisas, de que sim, Ele vai intervir, Ele vai entrar na minha situação. Então, sim, Ele pode, né? Tudo é possível ao Senhor. Então, que eu coloque as situações que eu acho impossível nas mãos de Deus, para que Ele possa, sim, agir e fazer o impossível. Amém? Vamos lá. Então, ali mais para frente, Jesus ensina sobre servir aos outros, né? E tem aquela questão ali de Tiago e João, que pedem para ele para ser colocados na eternidade, para serem colocados num lugar de honra. E daí no 40, Jesus fala assim, ó: Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Então eu achei isso aqui realmente extraordinário, porque já está preparado. Nosso lugar, onde nós ficaremos, já está preparado, né? Que maravilhoso saber que nós temos um lugar na mesa com o nosso Senhor, né? Glória a Deus por isso, né? Então lá no 43 ele vai falar assim, ó: Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo.
E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Parece que esses versículos não estão na Bíblia de todo mundo, né? A gente precisa cuidar com isso, ler, reler eles até que eles realmente entrem em nós, para que a gente entenda que nós estamos aqui para servir o outro, né? Os dons, eles foram dados a nós para que a gente sirva o outro e não para que a gente só para nós, né? Para que a gente retenha só para nós ou para os nossos, mas que realmente a gente entenda o significado de servir, né? Então depois, lá ali para frente, Jesus cura o cego Bartimeu e essa passagem do cego Bartimeu, ela mostra muito como é importante nós insistirmos naquilo que a gente vem pedindo ao Senhor, porque, né, Bartimeu, ele teve muitas pessoas falando para ele ficar quieto, para não pedir mais, mas ele continuava e ainda mais alto, né, o tamanho da fé dele, porque ele sabia que Jesus podia curar ele. Então, que nós tenhamos essa fé, assim como do cego Bartimeu, que ele não desistiu mesmo quando as pessoas falavam para ele calar a boca, mas ele perseverou, ele continuou pedindo, que a gente também continue, né? E peça, continue pedindo, continue orando, continue buscando, até que o Senhor, ele nos responda, até que o Senhor venha, né? Então, meus amores, que nada faça com que a gente desista daquilo que a gente vem buscando, nada faz com que a gente desista da nossa fé, nem que a gente desista do Senhor. Amém? Esses foram os meus comentários sobre o capítulo 10. Espero ter ajudado vocês na leitura. Um beijo e até o próximo. Tchau!